TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Proporcionar aos jovens que possuem alguma deficiência mais oportunidades no mercado de trabalho. Esse é o tema do programa Centros de hoje, que começa em 1 minuto, depois do intervalo. Primeiro bloco de discussão do programa Centros de hoje. O tema do programa de hoje é o curso de aprendizagem assistente administrativo para pessoas com deficiência. Para que a gente possa falar sobre esse curso, que abre então oportunidade para quem tem algum tipo de deficiência para poder se inserir no mercado de trabalho, nós convidamos hoje a Tatiane Stoll, que é aprendiz na Vompar Alimentos. Também está conosco no programa de hoje a coordenadora de recursos humanos da Vompar, Anete Diel Martins. Faz parte do programa Centros de hoje também a professora do curso, Maria da Glória Ros. E completa a equipe que vai discutir o tema, a coordenadora do curso, Morgana Domênica. Então, vamos começar entendendo como é que é o curso, que é o curso de aprendizagem assistente administrativo para pessoas com deficiências, com a própria Morgana, que é coordenadora do curso. Morgana, obrigado por estar aqui com a gente, a todas vocês, obrigado pela presença. Qual é o objetivo do curso? O que é o curso? Vamos lá, vamos começar a entender aí essa proposta. Ok. Em primeiro lugar, imagina nós que agradecemos a oportunidade de poder comentar um pouquinho sobre esse curso, que é a primeira edição de um curso de aprendizagem na Univates, né? Esse curso, ele surge a partir de uma necessidade que existe em toda a região, né, do Vale do Taquari, de cumprimento de cotas de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É sabido que existe uma dificuldade bastante grande por parte das empresas, né, na contratação de pessoas com deficiência, por N motivos, porque essas pessoas muitas vezes não têm capacitação para o mercado de trabalho, porque essas pessoas têm dificuldades em acessar o mercado em função de transporte, de uma série de questões, né? Então, pensando em contribuir para o suprimento dessa necessidade, nós organizamos esse curso, que é um curso nos moldes dos cursos de aprendizagem instituídos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é um curso que combina teoria em uma instituição de educação, que geralmente quem tem tradição no oferecimento, na oferta desses cursos são o SENAC, enfim. Então alia a teoria na instituição de ensino, as práticas em uma instituição, enfim, em uma empresa que acolhe esse aprendiz para que ele possa colocar em prática aquilo que está aprendendo no curso. Aqui na nossa região é a primeira vez que é ofertado esse curso ou em outras instituições já foi ofertado? Existem outras instituições que oferecem o curso, não exatamente nos mesmos moldes que esse, né? Geralmente os cursos são focados no sentido de oportunizarem acesso a jovens, adolescentes de 14 a 24 anos. Certo. E há também algumas iniciativas de cursos para pessoas com deficiência, mas não necessariamente exatamente como esse, assistente administrativo, existem outras funções. Então, a diferença desse curso, essencialmente para esses outros cursos, poderia assim pontuar, é o fato de trabalhar com assistente administrativo, é um enfoque diferente? Sim, ele tem esse enfoque no trabalho como assistente administrativo e também ele é um curso para pessoas com deficiência, entendendo-se que não existe uma distinção. Existem alguns cursos que são voltados para pessoas com deficiência física, outros que são voltados para pessoas com deficiência intelectual, enfim, e essa era a primeira ideia do curso. Mas nós entendemos, enquanto instituição de ensino, né, que é a Univates, um centro universitário inserido em toda essa discussão acadêmica dos processos de inclusão, nós entendemos que não podemos fazer distinção de espécie alguma. Né? Então, todos são convidados a participar do curso, independente de que deficiência tem. E sem dúvida isso também é um desafio bastante complexo para os professores, né? Já que lidam com diferentes deficiências. Claro. Só fazendo um adendo a isso,
Até onde eu tenho conhecimento, até como empresa, como, né, cliente desse tipo de curso também, esse curso da Univates é inovador na região, porque as outras instituições que oferecem cursos para pessoas com deficiência são cursos focados especificamente para um tipo de deficiência, né? Normalmente os que eu tenho conhecimento, deficiência intelectual. Certo. E a Univates foi pioneira no sentido de abrir o curso para digamos, uma inclusão de tipos diferentes de deficiência, o que com certeza é um desafio, né, muito maior para a instituição e eu acho que para os próprios alunos, porque eles também vão ter que desenvolver essa inclusão entre as diversas deficiências que estão presentes. Né? Anete, tu és coordenadora de recursos humanos da Vonpar. A Morgana colocou antes a questão da dificuldade que se existe para que consigam-se pessoas capacitadas para isso. Essa é uma dificuldade que vocês encontram na Vonpar? É um desafio muito grande, não só para a Vonpar, como para todas as empresas, eu não diria nem só na região, mas assim, vai lá, estado como um todo, né? Hoje nós somos fortemente fiscalizados, então isso também solicita para a empresa uma velocidade maior no cumprimento dessa cota do que se fazia um tempo atrás. As empresas já trabalhavam com isso, mas era uma coisa mais natural. À medida que alguém conseguia se adaptar, você ia trabalhando com essa pessoa. O que a gente percebeu, assim, enquanto empresa aqui? A dificuldade de captar, tanto pela dificuldade, às vezes, da pessoa com deficiência acessar o mercado, pela dificuldade, às vezes, até da autoestima dela, pela dificuldade, às vezes, das pessoas da família acreditarem que ela tem potencial para... os cursos de aprendizagem conseguiram quebrar um pouco esse paradigma, né? Então, muitas vezes, se você fosse convidar essa pessoa para trabalhar na empresa, ela não teria essa condição, às vezes, porque a família não possibilitaria, enfim. Então, o curso de aprendizagem, ele vem muito bacana nesse sentido, porque além de qualificar, desenvolver a pessoa, né, trazer ela para esse ambiente organizacional, colocando teoria e prática, alinhando, né, esse conceito, ela vem com menos horas de trabalho, né? Então essa prática dela, ela fica menos horas de trabalho dentro da empresa, então a possibilidade de adaptação é mais tranquila, né? E a própria família aceita isso melhor e a gente vai estar tendo resultados muito positivos. Acho que comentaste uma coisa interessante, fora a preparação, essa questão de quebrar o gelo, né? De mostrar para ele, para os alunos do momento que trabalham também em conjunto, que isso é possível, e para os familiares, que às vezes eu acho que esses são detalhes que, de repente, o público em geral possa desconhecer, né? As dificuldades que isso traz, não só para as pessoas que estão, obviamente, que têm uma certa deficiência, mas também para os familiares, né? E certas crenças já estabelecidas do que dá e do que não dá para fazer, e às vezes quebrar isso é uma coisa complicada, né? E é complicado exatamente pela forma como a nossa sociedade se organiza. É uma sociedade que se organiza em torno de produtividade, né? Uma sociedade em que esse binômio normal, anormal, enfim, tem fronteiras muito delimitadas, né? E para que a gente tenha processos de inclusão que realmente integrem as pessoas, seja em se tratando de inclusão escolar, de inclusão no mercado de trabalho, nós precisamos quebrar um pouquinho as fronteiras entre esse normal e anormal instituído. E isso é muito difícil. E muitas vezes nós temos pessoas com alguma deficiência, inclusive adquirida recentemente, porque hoje em dia a violência urbana, né, toda a questão do trânsito, enfim, da violência em geral, ela faz com que a cada dia novas pessoas entrem para esse hall do grupo de pessoas com deficiência, né? E muitas vezes para essas pessoas que adquirem uma deficiência, que precisam aprender a lidar com isso, é muito complicado. Também uma questão importante do curso de aprendizagem é o fato de que muitas pessoas com deficiência têm um benefício que não é algo, enfim, muito significativo, mas que faz a diferença no orçamento familiar. Quando as pessoas vão para o mercado de trabalho, elas perdem esse benefício. E aí, isso é complicado, eu acho que as pessoas julgam mal e entendem mal essa questão muitas vezes, porque perder o benefício em função de ir para o mercado de trabalho é um risco muito grande. Eu posso não me adaptar a essa empresa pode não continuar o contrato comigo, eu posso sentir muito medo dessa adaptação, eu como pessoa com deficiência. Então, eu continuo na minha casa recebendo o benefício por medo
dessa mudança. Certo. Com o curso de aprendizagem, esse risco não existe, porque o aprendiz ele continua recebendo o benefício enquanto ele for um aprendiz. Ele só perde o benefício depois de contratado pela empresa. Então, também é mais uma questão que auxilia muito. E nesse sentido também a legislação tem flexibilizado um pouco, assim, no sentido de que hoje a pessoa, no que ela vai para o mercado de trabalho, se ela receber o benefício, ela perde ele, mas num sistema de suspensão. Sim. Então, se essa relação de trabalho não der certo, ela tem a possibilidade de reaver isso muito naturalmente. É só ela provar que não existe mais o vínculo empregatício e ela retoma. Perfeito. Então, esse medo, só que isso é uma coisa muito forte, porque há um tempo atrás não era assim. Então, era tão difícil de conseguir, né? Era uma batalha tão grande de conseguir, que o risco de perder... Arriscar isso. Então, para algumas famílias, a gente sabe que isso faz diferença. Então, isso é outra dificuldade que a gente enfrentava. Eu quero continuar nesse tema depois, falando um pouco até do ponto de vista da empresa, né? Como é que a empresa recebe isso, de que forma também ela se prepara para isso. Mas eu quero passar agora para a Maria da Glória Ros, que é professora do curso, né, Maria? Como é que tu vês o curso hoje? Quais são as tuas atividades nesse contexto? Bom, então eu trabalho com a disciplina de Relações Humanas, primeiramente no bloco 1, né, e agora eu estou com Direitos Humanos. Mas basicamente perpassa as questões da vida, né, e das relações, né, com a questão da autoestima também, que é bem assim o lugar que o aluno vem ocupando até então, né, sair desse lugar de incapacidade, né, então apostar muito. E então, a gente vem trabalhando várias competências, habilidades, né? A questão da relação do empregador com o empregado, né? A postura de como os alunos se posicionam, como também as pessoas que vão lidar com esses alunos, né? Então, às vezes os alunos trazem, assim, um olhar de incapaz, né? Então, eles também se posicionam, né? Diante, né, dos colegas, mostrando que são capazes sim, que se as pessoas que trabalham com eles tiverem alguma dúvida, que perguntem. O que tu não consegue fazer? Né? Não tem que ter receio, porque isso é novo para as empresas também. Claro. Né? Também tem uma preparação das próprias organizações. Com certeza. Mas vamos fazer assim, olha, o nosso bloco já acabou, por incrível que pareça. A gente tem um material de vídeo interessante para mostrar, a gente até queria mostrar no final do primeiro bloco, mas já acabou. Então nós vamos fazer o seguinte, no segundo bloco a gente vai começar assistindo esses depoimentos, depois eu quero conversar com vocês de como se organiza esse curso, de que forma ele está organizado, e aí a gente vai conversar contigo também, que até agora só assistiu o programa de camarote. Tá bom? Tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segundo bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema do nosso programa é o curso de aprendizagem assistente administrativo para pessoas com deficiência. Está conosco a Tatiana Stoll, que é aprendiz do curso lá na Vompar, a Anete Dio Martins, que é a coordenadora de recursos humanos da empresa, a Maria da Glória Ros, que é professora do curso, e a Morgana Domênica, que é a coordenadora do curso. Então, como prometido no bloco passado, a gente vai dar uma olhadinha agora nos vídeos. Em todos os blocos nós vamos colocar alguns vídeos, alguns depoimentos. Nesses dois primeiros depoimentos a gente tem a Janice Schmidt, que é professora, e a Larissa Nonemacher, que é estagiária e que está conosco aqui nos bastidores do programa, tá ali ela. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses dois depoimentos agora. Para mim foi uma das realizações maiores que eu podia ter como professora, embora sendo professora há mais de 30 anos. Eu sempre, na teoria, a gente sabe que todo mundo aprende. E mais uma vez eu tive essa certeza trabalhando com esse grupo, de uma forma diferente, um tempo diferente, mas todos aprendem. E a felicidade de ver que este aprendizado faz a maior diferença em casa, no trabalho, no lazer e a autoestima que isso tem dado para estes jovens, que na verdade é uma cidadania plena. Só tenho a parabenizar a ideia deste curso e Deus queira que ele continue.
Muito bem, agora vamos dar uma olhadinha no segundo depoimento já e depois a gente comenta um pouco em cima sobre comenta os depoimentos. Agora é a Larissa Nonemacher, que é estagiária do projeto. Vamos lá. Acho que o mais importante desse grupo todo que vem crescendo nesse 1 ano e meio que vai finalizar agora o curso é a evolução que a gente percebe lá do começo, de quando os alunos ingressaram no curso e agora. Toda a autonomia, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se expressar, que todos eles desenvolveram. Coisas que antes eram problemas para eles e eles seguravam os problemas para eles. Agora não, eles aprenderam que eles podem falar e que se algo está incomodando, seja no trabalho, seja na hora da aula, em qualquer momento eles podem falar. E eu estou sempre junto com eles para ajudar naquilo que eles precisam, nesses problemas que eles encontram. E eles estão melhor que isso, melhor do que a minha ajuda, é quando eles conseguem já, com a própria autonomia, resolver os próprios problemas. O que os deixa muito felizes em poder trabalhar é que se eles não estiverem trabalhando na função, a empresa precisa contratar alguém que faça o que eles estão fazendo. Então, sentir-se importante dentro do lugar onde eles estão trabalhando, e isso eu acho que os motiva muito. Muito bem, tá aí o depoimento da Larissa Nonemacher. Eu quero começar de imediato, assim, falando um pouquinho com a Maria, aproveitar o depoimento da professora, porque também no meio dessas atividades todas, técnicas, etc., também tem certamente, uma gratificação para o professor, né, ao ver o desenvolvimento dos alunos e eles mesmos perceberem que também podem se inserir e quebrar um pouco esses paradigmas do anormal que tu comentaste antes, né? Eu gostaria que tu falasse então um pouco sobre isso, sobre essa atividade que deve ser tão prazerosa para o professor, né? Eu acho que primeiramente a gente olha para o aluno como aluno, não com a deficiência em si, né? Então, e realmente é um trabalho muito, muito gratificante. Eu venho aprendendo muito, né? É um retorno muito grande. Sim. Mas é a primeira vez que tu estás trabalhando com esse tipo com esses alunos? Não, eu tenho educação especial. Tá. Eu já trabalhei, dou aula já também no currículo ensino regular. E que não tem muita diferença. Tá. Né? Não tem uma... a questão é apostar no aluno, acreditar, e o aluno se sentir tranquilo, né? Sim. E a coisa flui. A coisa flui. A Larissa comentou ali no depoimento dela também sobre a questão do tempo, né? Que é o curso de 1 ano e meio. Eu quero falar um pouquinho sobre o curso, mas tu queres fazer um comentário? Eu só queria fazer um comentário no sentido de... foi um grande desafio propor esse projeto e a gente sabe que a professora Maria da Glória é uma das professoras do curso que tem uma formação para trabalhar num projeto como esse, enfim, mas isso aqui na região não é comum, né? Nós não temos muitas pessoas capacitadas para esse trabalho, então a formação se deu em serviço, mas uma coisa muito interessante foi a disponibilidade de todos, né? Todos os professores, quando receberam o convite, se mostraram muito disponíveis, muito afim de fazer o trabalho com alegria, com prazer, com entusiasmo, e vem fazendo um trabalho muito interessante, muito elogiado pelos alunos, né? Sim. E Quantos professores nós temos no curso hoje? Eu preciso contar. De cabeça? Peguei. Na verdade, eu trouxe uma colinha, olha, eu me preparei. Na verdade, são 8 professores, né? Não exatamente atuando nesse momento, mas que passaram pelo curso, porque nem todas as disciplinas acontecem durante 1 ano e meio, né? Vamos falar então um pouco da organização. Como é que se organiza o curso? Sim. O curso se organiza da seguinte forma. Nós tivemos um primeiro módulo que iniciou no ano passado, em setembro, né? Esse primeiro módulo, os alunos tiveram aulas todos os dias, né? Todas as tardes. Foram 80 horas de aula durante um mês. E ao fim desse primeiro módulo, então, eles iniciaram as atividades nas empresas, as atividades práticas. Assim já terminam o primeiro módulo, é um semestre? Um mês. Um mês. Em outubro do ano passado, eles já iniciaram a atividade nas empresas. Perfeito. E aí, as atividades são paralelas, né, concomitantes. Eles têm 2 tardes de aula aqui na Univates, nas segundas e quartas, e aí, de acordo com as combinações com a empresa, em alguns casos, 2 dias da semana na empresa, ou 3, isso depende da disponibilidade do aprendiz, das questões que ele também tem, outras, né, para além do curso, e também as necessidades da empresa.
Um mês ele começa a trabalhar, Isso. tem esses encontros na Univates e o curso continua Isso. por mais quanto tempo aí? Por mais 2 semestres. 2 semestres. Nós agora estamos encerrando, né, o último semestre do Tá. curso, porém as atividades práticas vão até janeiro e aí está prevista ainda sem data para janeiro o momento da formatura. Uma formatura. Sim, Uma não, eles formatura, fazem tá. questão. Tá certo. E nós também. Certo. E já tem como é que os alunos fazem para se inscrever? Como é que foi feito esse processo de inscrição? Sim, inclusive acho que é interessante dizer que nós estamos reabrindo as inscrições para o curso, já está prevista uma segunda edição, né? A instituição retoma essa atividade no ano que vem, então em dezembro já podem ser feitas novas inscrições. O processo é que o aprendiz venha até a Univates fazer a sua inscrição já com uma carta de apresentação da empresa. Né? Então ele já tem um comprometimento da empresa na sua contratação. Mas o que nós fazemos aqui também é uma intermediação, porque a gente já tem o interesse das empresas, né, em receber aprendizes. Então se alguém tem interesse, pode nos procurar na Secretaria de Extensão. As empresas se cadastram? Isso, já existe um interesse. E aí nós encaminhamos, olha, sim, nós temos aprendizes interessados, e aí eles podem fazer entrevista na empresa, porque tem que ser de comum acordo, né? Empresa, aprendiz, o aprendiz tem que sentir que vai se sentir confortável naquele espaço, que tem, e a empresa também, né, que tem condições de acolhê-lo. Hoje quantos alunos estão fazendo o curso? Nós temos hoje 7 alunos, 7. Nós iniciamos com 8 alunos, porém um dos aprendizes, que inclusive era aprendiz da Vompar, ele teve que se mudar de cidade por questões familiares e aí não pôde continuar no curso. A nossa expectativa, nós abrimos na primeira edição 15 vagas, né? Infelizmente não foram todas preenchidas. A nossa expectativa é que para a próxima edição nós tenhamos um preenchimento dessas 15 vagas. Pela experiência também pela primeira vez as pessoas vão tomando contato. Já existe uma procura nesse momento, as empresas já ligam para cá, nós já temos um cadastro. Que ótimo. E a Tatiane está fazendo aí o curso? Isso, sou uma das aprendizes da Vompar Alimentos. Muito bem, Tatiane. Tu estás aí quase te formando? Quase me formando, ainda bem. E tu estás... como é que foi para ti entrar no curso? Como é que tu ficou sabendo? Como é que foi o processo para ti? Bom, na verdade, eu ainda por estar estudando, tô terminando o ensino médio, terceiro ano, eu comecei com um curso de informática simples para me atuar mais, assim, e cheguei em casa, assim, e houve essa notícia de que haveria possibilidade de mercado de trabalho, assim. Sim. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Essa notícia chegou para ti, tu descobriu pela internet? Não, foi pelo CRAS de Pelo Estrela. CRAS? Tu és de Estrela? Sou de Estrela. Certo. Pelo CRAS, que aí tu ficaste sabendo e aí vieste... Já fiz a inscrição, me inscrevi e estou participando. Escreveu no CRAS naquele momento? Não, me inscrevi aqui na Univates. Aqui na Univates, tá certo. Tá, tu ficou sabendo por lá. E aí já teve... Tu trabalha lá na Vompar. Isso. E aí já foi lá na Vompar também para fazer um contato inicial e aí... A intermediação do CRAS foi Vompar. Tá. Né? Na verdade, nessa questão de captação de pessoas com deficiência, nós contatamos com vários CRAS da região e fomos muito bem acolhidos pelo CRAS de Estrela. Né? Então, até pela experiência da Clênia, que é uma das coordenadoras, que já vem com essa experiência de inserção em mercado de trabalho, por ela acreditar muito na causa, assim, ela realmente... Né, montou uma parceria conosco e fomos em busca né, de pessoas interessadas. Então, a Vompar, em parceria com o CRAS, nós fomos selecionando aquelas pessoas que nós acreditávamos que eram mais habilitadas para o curso na Univates. Então, encaminhamos 4 pessoas para esse curso e, enfim, e fomos captando para outros cursos também. Né? Tá certo. Tu estás no terceiro ano? Estou. Lá em Estrela? Na Estrela, no Nicolau Misne. Tá. E então já vai ter 2 formaturas. Isso. E pretendo mais ao longo do tempo. Obviamente, muito bem. A gente tinha marcado por segundo bloco, né? Eu acho que a gente pode aproveitar então um pouquinho desse gancho da Tatiane. Não sei se o pessoal lá na coordenação está com as imagens. A Franciele Becker e a Gilmara dos Santos são alunas do curso. A gente tem elas aí? Se temos, podemos rodar? Vamos lá? Tá? Então, me disseram que dá. Então, vamos rodar aí.
2 depoimentos de 2 alunas do curso. Vamos lá. Foi importante as aulas do Sr. Christian, porque a gente aprendeu muitas coisas sobre tanto os direitos no trabalho, mas como se portar, o que deve e o que não deve fazer, tanto com horários, tudo isso. E eu acho também muito importante porque a gente não está simplesmente lá porque a gente precisa fechar uma cota, a gente está lá porque a gente tem capacidade, a gente pode. E é bom porque a gente pode mostrar que a gente quer e ao mesmo tempo eles reconhecem isso da gente. Legal esse depoimento, né? Acho que está um pouco em cima daquilo que tu comentaste também, né? Que é a percepção dos alunos que eles podem fazer, que eles são tão capacitados quanto os outros, e aquela velha questão da normalidade, a normalidade, quer dizer, quebrar esse paradigma, né? Acho eles que têm esse desejo de mostrar, né, a capacidade. Sim. E é uma coisa que às vezes eu imagino, claro, uma carga pesada, né? E as pessoas acabam, e aqui estou eu chutando um pouco, tá? Mas assumindo um pouco esse lado de que eu não consigo, né? Ou por essa deficiência pontual. E que, na verdade, é uma besteira. Tem outra questão também, ou a questão, assim, de um cuidado extremo, assim, não é capaz de sabe? Não diria pena, mas assim, por aí tem... Não, eles não querem isso, eles são capazes, entende? Então é que as pessoas não sabem. Eu acho que isso é o interessante do programa também, né? Não é culpa das empresas, não é... Entende? Mas é de saber como lidar, e a gente aprende no dia a dia, no cotidiano. Perfeito. Né? Exatamente. Acho que é importante trazer que essas pessoas, todos os aprendizes, logo depois da inscrição, a gente tem uma conversa, uma entrevista, né? Converso com todos eles, até para poder prever as necessidades de atendimento, porque em alguns casos nós podemos ter necessidade de outros recursos humanos que também estão previstos no projeto pedagógico do curso, ou então necessidade de equipamentos para suprir alguma questão de aprendizagem. E aí nessa conversa, muitos deles relatam um histórico de nãos, né, em muitos sentidos, em muitos setores da sua vida, não necessariamente referente ao trabalho, porque para muitos é uma primeira experiência de trabalho, mas esse histórico de você não pode, você não consegue, não temos como te acolher em muitos espaços, né. E deve ser muito legal para eles essa descoberta, né? Quebrar esse... Exatamente. E é interessante no sentido que a gente trabalha no curso muito exatamente com essa questão que a professora Maria da Glória traz, que é não assistencialismo, não cuidado, não proteção necessariamente, mas bom, nós temos que nos mostrar que somos capazes, porque todos com certeza são. Sim, todos vão necessitar de um olhar especial no local de trabalho, necessitam de adaptações. Sim, mas são adaptações possíveis e as pessoas precisam compreender que elas podem fazer. As empresas que estão participando do projeto, elas são empresas que já têm uma pré-disponibilidade para isso. Nosso objetivo agora também é poder estender um pouco para empresas que ainda talvez não se aventuraram Perfeito. Nós vamos fazer assim, o nosso bloco terminou, a Gilmara ia falar. Na sequência, a gente vai abrir o outro bloco com a Gilmara e eu vou encaixar direto a questão da empresa, da organização. Como é que a organização se prepara para isso? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Terceiro bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é o curso de aprendizagem assistente administrativo para pessoas com deficiência. Como a gente acordou no bloco passado, a gente vai começar o terceiro bloco mostrando mais um depoimento, o depoimento da Gilmara Taborda dos Santos, que é aluna do curso. Vamos lá? Acho que desde a época que eu sofri meu acidente, eu não sabia mais como voltar ao mercado de trabalho, eu não tinha nem noção de como eu ia voltar, como eu ia começar. E eu acho que esse curso foi bom, porque agora eu estou voltando ao mercado de trabalho, comecei a estudar de novo. Então, era das coisas que eu mais queria, era voltar a trabalhar, voltar a estudar, ter uma rotina de novo, ter uma vida de novo. E isso foi maravilhoso para mim. Acho que em todas as partes, desde estudar, desde que voltar à rotina, tudo foi bom. Legal. Esse depoimento diz respeito a uma coisa que tu também abordaste antes, né, Morgana? Quer dizer, às vezes um acidente
um percalço na vida te Exatamente. coloca essa dificuldade, né? Exatamente. E vou dar um chute aqui, eu só dou chute, né? Minha vamos função lá. é chutar. Vamos lá. Vocês dizem se eu acerto no gol ou erro. Mas acho eu que deve ser muitas vezes muito mais complicado para quem tem um tipo de problema no meio de uma trajetória de vida e, puxa, se descobrir com aquela deficiência, do que quem já vem, de repente, trazendo um histórico um pouco maior. Confere isso ou nem sempre? Enfim, acho que é complicado fazer essa distinção no seguinte sentido. Ontem ainda conversávamos num curso no qual eu trabalhei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí conversávamos um pouco sobre isso, porque tem muitos lados essa questão, né? Sim, às vezes é muito difícil esse baque, esse choque, né? Mas, por outro lado, para algumas pessoas que convivem com a deficiência desde o nascimento, isso que nós comentávamos antes, esse histórico de nãos, vão tirando a força, vão tirando a energia. Sim. Às vezes, para uma pessoa que adquiriu uma deficiência depois de adulto, ela não passou por todo esse histórico de frustrações, ela tem um acúmulo de sucessos aí para tocar em frente. E depende muito de como cada um lida com isso, né? No caso, por exemplo, da Gilmara, a Gilmara, ela é uma menina que sim, ela tinha dúvidas sobre como voltar, como não voltar, mas ela enfrenta tudo muito bem, né? Ela enfrenta numa boa. Enfim, tem um suporte ali, familiar e tal. Acho que tem todo um contexto que vai poder dizer, né, de como cada um vai poder lidar com isso. Perfeito. Vamos tocar num outro tema, que é o tema... Vamos pegar o ponto de vista da organização, né? Eu quero ver com a Anete essa questão. A organização, evidentemente, que está trabalhando com um público aí um pouco diferente, enfim. Ela também se prepara para receber esse público nas suas estruturas, com as pessoas que trabalham dentro da instituição. Como é que é feito esse processo lá dentro da Vanpar, por exemplo, para poder absorver também esse grupo de pessoas? Certo. Bem, assim, como eu dizia, assim, é um desafio, né? Acho que para todos os lados, e sempre a maior preocupação são as pessoas, né? Assim como a gente tem as dificuldades de inclusão na sociedade como um todo, dentro da empresa não é diferente, principalmente porque tem essa questão alicerçada à produtividade, que a Morgana trazia, rendimento, né? Então, você tem que trabalhar muito a liderança, né? Nós trabalhamos muito as lideranças, né? Reuniões, levamos pessoas, por exemplo, a Clênia lá do CRAS, que é uma pessoa que trabalha muito tempo com isso, então trouxemos ela para dentro da empresa para que tivesse um bate-papo, assim, temos dificuldades, mas temos sucessos, né? Então, essa perseverança, esse cuidado, enfim, acho que é uma situação e é uma vivência, assim, bem importante. Outra coisa que a gente tem sido bom para nós enquanto empresa é essa proximidade, assim, essas trocas, tanto com a Univates, quanto com o CRAS, quanto com outro curso que nós estamos em paralelo com outra turma no Senai. Então, o suporte que essas instituições também dão para a empresa, né, como uma troca de experiências que a gente tem, uma dificuldade que a gente sente, que possa trocar com a instituição, olha, vocês também têm essa dificuldade, e fazer esse casamento para que a coisa dê certo, né? Então, a inclusão, assim, ela vem sendo trabalhada ao longo do tempo. Claro que vem as demandas, às vezes, né? Usar o exemplo da Tati. A Tati é uma menina que ela tem muita vontade de fazer. E o fato dela vir na empresa 2 tardes na semana, muitas vezes, até pelo setor que ela está numa área de desenvolvimento de produtos, então ela ajuda a parte lá dessa área. Ela tem vontade de fazer mais, ela tem vontade de poder dar andamento às atividades, de ter coisas que são dela. E aí a gente às vezes tem que, né, ter esse cuidado, assim, de dizer que, poxa, Tati, às vezes o fato de tu não estar aqui, outra pessoa vai ter que tocar, vai ter que dar andamento, vai ter que dar continuidade. Então, às vezes isso gera uma frustração para eles também, né? A Tati foi uma que veio nos procurar em algum momento e a gente trabalhou com ela essa questão, conversamos, né, tentamos explicar que não era nada em relação a digamos, não acreditar no potencial, e sim por uma questão de demanda, enfim, de estrutura. E do próprio funcionamento também da organização, né? Que é uma adequação para eles também. A organização tem os seus moldes e às vezes a Tati está cheia de ideias, cheia de coisas. É que, na verdade... A Tati quer trabalhar 73 horas por dia e eles não deixam. É que, na verdade, como a gente está lá, a gente tem aquela certa vontade de querer fazer mais. Que bom. Até por também estar no curso, a gente fica meio em dúvida do que a gente vai fazer depois disso, sabe?
E também já é uma nova oportunidade para a gente descobrir o que a gente quer no futuro. Muito bem. Eu, propriamente, eu já descobri o que eu quero para o meu futuro. O que tu queres Isso é muito pro bom. futuro? Bom, por eu estar trabalhando na parte de desenvolvimento de produtos, eu escolhi para minha vida química industrial. Química industrial. Que legal. Pô, já é uma descoberta espetacular. Tu não tens ideia, ou talvez tenhas muito bem essa ideia já porque tu estás saindo aí do colégio, quanta gente faz o vestibular e na verdade não sabe o que quer fazer. E tu já tens essa experiência dentro de uma organização tão grande como a Vonpar e já conseguiu descobrir um curso que nem é tão normal, não que não tenha candidatos, e claro que existe tal curso, mas se tu for pegar assim 10 alunos, Não é muito comum. não é né? tão comum, assim, É e que química industrial, né? É que acho que é uma escolha muito em função do trabalho que tu faz mesmo, né, Tati? Antes tu não Isso. tinha esse desejo. Tu não conhecias a área. Eu não conhecia a área, Sim. mas a partir do momento que eu passei a trabalhar na área, assim, eu comecei a gostar demais. Já foi pesquisar algumas coisas sobre já química pesquisei industrial? bastante. E ano que vem eu pretendo já ingressar em um novo curso. Que legal. Fala um pouquinho sobre o teu cotidiano lá na Vonpar, assim. O que tu faz? Tu chega lá, tu participa do quê? Qual é a tua colaboração lá na organização? Bom, eu chego lá, normalmente eu sempre tenho atividades prontas para fazer, tanto rendimento de produtos como na parte da produção, qualquer coisa. Rendimento de produtos. Isso. O que é rendimento de produtos? A gente faz um cálculo para saber quanto que a máquina está produzindo, está rendendo, no caso. E a gente faz o cálculo para saber as embalagens e tudo. Certo. E o que tu mais gosta de fazer? Qual é a atividade assim, das que tu faz hoje que tu acha mais legal, mais interessante para ti lá no contexto da empresa? Bom, agora eu estou na parte do chocolate, na verdade. É muito boa essa parte. É muito bom. É ótimo. Tu gosta de trabalhar na parte do chocolate? Eu gosto. Eu também. Mas por querer ser química, eu acho que o mais legal de tudo é poder estar trabalhando com os aromas e tudo, poder saber como se desenvolve um produto, isso é muito interessante. Falaste que tu trabalha na parte de desenvolvimento de produtos. Tu testa novos aromas, tu faz esse tipo de coisa ou eu estou viajando? Não, por eu não ter uma formação em química industrial, eu ainda não mexo com esses Mas tu tem os colegas que fazem isso lá na empresa? Sim, e tu acompanha eles? Eu sempre acompanho eles, sempre estou tentando aprender novas coisas. E olha como é interessante, né? Porque a Tati também nos trouxe uma coisa num determinado momento que a gente não se deu conta, né? Enquanto RH, por não estar também acompanhando a atividade todos os dias lá, full time. E a vontade dela de fazer as coisas, as pessoas começaram a demandar coisas para ela. Porque a fábrica é grande. Sim. E quando veio a Tati, caminha para cá, caminha para lá, caminha para fazer Tava alguns cheio quilômetros de coisa. por dia. Tati já estava com um setor E aí coordenando. entra a questão um pouco da limitação dela, né? E aí a Tati nos trouxe isso até com uma certa preocupação, enfim, tipo, não é que eu não queira fazer, mas para mim tá difícil, né? Então a gente se reúne, a gente volta a conversar. Então, como em todos os momentos você tem que estar olhando para a inclusão, né? E para alguma limitação que não só a Tati, mas que muitas outras pessoas também têm, né? Então, o quanto esse cuidado, às vezes isso escapa. Ela estava tão inserida, tão incluída naquele contexto que foi, né? Nesse caso, eu diria que a Tati é uma iniciante como, obviamente, qualquer outro. Aquele que chegou quer sair tratorando, né? Calma. Passando por cima de tudo, né? E um detalhe, importante que passou aqui, que a Tati vai muito em busca do que ela quer e se posiciona. E é isso que a gente fala muito, né? A Tati tem personalidade. E de dizer o que não tá, né? O que não tá legal, tudo bem, pode ser que não vai dar, mas a gente pode se posicionar, solicitar, né? Então eu acho que isso... Certo. A Tati talvez traga junto da personalidade dela essa coisa legal, assim, de superar essas questões sendo ela mesma, né? Muito personalista. Já estão te lendo, né, Tati? Já estão fazendo aqui, quase pegando meu signo. Mas eu acho que o legal do curso é isso, tu poder se expressar para as pessoas, tu poder mostrar para elas que tu tem aquela certa capacidade que muitas vezes elas pensam que tu não tem. Certo. Não, perfeito. Não, eu ia dizer, a gente batalha muito por isso. Enquanto, né, no curso, assim. Que legal.
Queres fazer um comentário? Era isso que eu ia comentar, Sim. o quanto, né, eu acho que também o curso ajuda nesse sentido, porque eles sabem que essa preparação da empresa, ela nunca vai ser uma preparação total. Ninguém de nós nunca vai estar totalmente preparado e sabendo como organizar todos os processos. Então, é papel também da pessoa com deficiência, quando chega na empresa, também poder se conhecer e poder trazer essas questões para o empregador. Sim. Certamente lá no curso existem, óbvio que, personalidades bastante diferentes, né? A Tati talvez seja um caso muito legal dessa pessoa que se coloca à frente do problema, que vai atrás e tal. Mas com certeza tem aqueles que se escondem e que o trabalho é um pouco mais complicado, né? Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai assistir mais 2 depoimentos, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as diferenças dentro do curso por parte dos alunos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quarto e último bloco do programa Centros de hoje. O tema está muito legal da gente conversar aqui. Curso de aprendizagem assistente administrativo para pessoas com deficiência, ofertado aqui pela Univates. Com a gente a Maria da Glória Ros, que é professora do curso, a Morgana Domênica, que é coordenadora do curso, a Tatiane Stoll, que é aprendiz, trabalha lá na Vompar e está aqui também com a gente, e a Anete Dio Martins, que é a coordenadora de recursos humanos da Vompar. A gente ainda tem 3 depoimentos, a gente vai assistir então agora no comecinho, senão não vai dar tempo, tá legal? Vamos lá, vamos ver o primeiro depoimento, que é o depoimento, se não estou enganado, da Maria Gabriela Atkinson. Vamos ver? A gente aprendeu várias coisas que a gente leva daqui para a empresa e da empresa para cá. E a gente... Essa oportunidade abriu novas portas. A gente já não era as mesmas pessoas que a gente era há um ano atrás, há mais de um ano atrás. A gente é mais independente, mais responsável, a gente tá com a cabeça mais no lugar. Direto e reto agora então, o Renan Vieira tá na ponta aí? Vamos botar no ar? Sempre desde pequeno, desde os 10, 12 anos, eu sempre pensei, sempre falei pro meu pai que eu queria trabalhar. Aí, como apareceu essa oportunidade, quando eu até ainda pretendo voltar a estudar, e estava no Castelinho, daí eu pensei, bom, vou lá tentar. E lá no arquivo, me abriu várias portas, eu aprendi muito. Eu até gosto de sempre ter uma utilidade lá. Isso aí foi super importante para o meu amadurecimento, tanto na vida pessoal como na vida assim, no dia a dia. Muito legal esse depoimento, hein? Mas a gente vai agora ver o último depoimento, que é do Vanderlei Antônio Rodrigues. Eu era aposentado, eu era deficiente, aditivo, meningite, eu nasci 1 aninho e eu comecei a estudar na escola São João, depois fui para o 2º grau no Castelinho e agora estou fazendo curso aqui no Univates, Jorge Aprendiz, para começar a trabalhar. Vamos ver que eu vou conseguir trabalhar. Agora estou gostando muito de fazer curso, de melhorar mais o trabalho, o curso. No futuro eu vou ver como é que eu vou fazer, estudar ou trabalhar. Tá legal, muito bom. Eu já quero de imediato colocar essa questão. Nós comentamos antes, enfim, o que os meninos aqui, as meninas comentaram nos depoimentos, né? Sobre essa questão de transpor essas barreiras, de acabar com esse paradigma do normal e do anormal, se colocar como todos no mercado de trabalho.
Agora, evidentemente que existem tipos de deficiências diferentes e certamente algumas mais simples e algumas mais complexas. Como é que o curso se prepara para isso também? Acho que aí tem um ponto que é super importante, né? Sim, é fundamental, assim. Nós temos um projeto pedagógico que prevê um apoio em sala de aula, né? Nós contamos nesse curso com o apoio da Larissa, que é estagiária, estudante aqui da Univates, do curso de licenciatura de letras, mas o projeto prevê que a gente possa ter até 3 auxiliares, caso seja necessário. Nessa edição do curso não foi necessário. A gente sabe também que nós contamos também nessa edição do curso com intérpretes, porque nós temos uma aprendiz surda e um aprendiz deficiente auditivo, né? Mas a gente sabe que pode ser necessário também outros equipamentos. A gente sabe que se a gente receber aprendizes que necessitam, por exemplo, de algum recurso tecnológico, a gente vai ter que ir em busca, né? E com certeza, sim, existem muitas diferenças entre cada um desses aprendizes, né? E também, para além da questão da deficiência, as diferenças nos constituem a todos, né? Então, nós temos que lidar, além das questões da deficiência, com as questões muito subjetivas de cada um, dentro de um grupo muito diverso, né? Em que todos eles se apoiam, é um grupo muito bacana, né? É um grupo que se ajuda muito. Mas, enfim, são desafios que lá na empresa depois se potencializam, porque é um espaço diferente. Aqui é um espaço educacional, que existe pesquisa, né? Nós temos estudos na área, nós conhecemos a questão, temos uma experiência na questão da inclusão escolar para poder dar esse suporte, dar esse apoio. Eu, como coordenadora, procuro acompanhar os processos o máximo possível também para poder dar esse apoio, esse suporte. Mas a gente sabe que para o mercado de trabalho isso ainda é uma novidade um pouquinho mais recente. Eu vou passar então essa questão para a própria organização, né? Vou dar um chute aqui, como eu já disse, eu sou um chutador, centroavante. A Tati, a gente está vendo aqui que botou lá e funciona na hora. Agora, não são todas as realidades a mesma realidade da Tati. Tá? Claro que não. E esse desafio, como é que fica para a organização? Ela tem que se adequar para essas outras circunstâncias, para essas outras pessoas com diferentes deficiências? Sim. Nós temos que nos adequar, com certeza, né? E, na verdade, ela é uma adaptação diária, ela é uma adaptação à medida que as coisas vão acontecendo, né? Por mais que exista uma cobrança nessa fiscalização das cotas também para toda essa questão da acessibilidade, as coisas elas também surgem, as necessidades, assim como a Morgana falou, de acordo com a pessoa que a gente vai ter contato, né? Então, é sempre um desafio, né? A deficiência física talvez seja a deficiência mais fácil da gente lidar, né? Porque você adequa seu ambiente e você vai conseguindo trabalhar. A acessibilidade, no fundo, é até uma questão relativamente simples. A acessibilidade arquitetônica, digamos assim, né? Porque daí a gente já vai para outros níveis de acessibilidade, que é a questão da comunicação. Acessibilidade relacional. Então tem uma esse problema série que a mídia coloca um problema de acessibilidade, a rua e tal, ok. Mas tem tanta coisa mais do que isso, né? É muito mais complexo. Muito mais difícil, complexo. Então hoje a gente está com deficientes mentais, intelectuais, enfim, em níveis diferentes. E aí tem pessoas que se adaptam muito bem, que você consegue incluir muito tranquilamente. Outras você já tem mais dificuldade, então demanda um olhar diário, um acompanhamento mais de perto, né? Então um entrosamento muito grande, liderança com RH. Nós temos lá na empresa uma prática que com os alunos da Univates nós não chegamos a utilizar, porque eles já entraram num conceito, assim, num contexto muito tranquilo, era um por setor, então a gente conseguiu adaptar de uma forma mais tranquila, mas hoje nós temos uma turma de 12 pessoas aprendizes com deficiência intelectual. 12 pessoas na indústria. Com deficiência intelectual. Na indústria. E esse sim, cada um tem um padrinho, né? Então esse padrinho, a gente conversou com ele recebeu esse afilhado, né, já com orientações de como lidar com essa pessoa, né, então com o apoio do professor que trabalhou com a turma, que já conhecia também o aluno. Então, realmente é aquilo que eu falei, é um trabalho da empresa em parceria com a instituição e tentando buscar e melhorar. Então, agora a gente está com um deficiente visual, né, baixa visão, não é totalmente
cego, mas enfim, aí a gente já começa assim, quando for colocar um comunicado no mural, nós vamos ter que cuidar a letra, nós vamos ter que buscar formas de identificação, placas com letras maiores. Então, essa acessibilidade, acho que ela não termina nunca, ela é um desafio constante e permanente para as organizações. No total, são quantas pessoas que estão lá que hoje estão na Vompar que tem algum tipo de deficiência? Como aprendizes são 14, né? 15 aprendizes, e aqui em Arroio do Meio nós temos mais 14 pessoas com deficiência que também trabalham, que já são efetivos. Que já são efetivos. Essa questão da efetivação, obviamente ela é uma organização, tem os seus objetivos, tem os seus contextos, e às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes não dá, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Claro. Na verdade, o maior desafio da gente você não entra num projeto de aprendizagem para simplesmente terminou o projeto, você não dar continuidade. Nossa intenção é poder dar continuidade, né? Então, aí entram as outras questões da empresa, né? A questão de você ter quadro de pessoal disponível para isso, enfim. Mas são situações que a gente vai ter que ir trabalhando internamente também, até para dar conta do atendimento dessa cota. Perfeito. E a nossa função, o nosso empenho, ele é ao máximo para que dê certo com todos. Claro. Mas às vezes não dá. E é importante isso. Não é uma garantia absoluta, faz isso. Não. Tem seus pré-requisitos também internos, organizacionais. Só que acho que como organização também nós temos que ter esse cuidado, assim, de ter a consciência de que a gente tentou fazer tudo o que era possível. Perfeito. Né? Também não é tão simples assim você dizer, não dá na primeira dificuldade. Porque essa dificuldade a gente tem com todos, né? Os ditos normais, né? Quantos deles não são aprovados, às vezes, em contrato de experiência? É legal isso, porque também não fica essa questão assistencialista que a gente comentou, né? Quer dizer, tu vai ser tratado como os outros e tu vai poder estar ou não na empresa como os outros. Vai ter frustrações. E eles têm as obrigações como qualquer outro, de assiduidade, de cumprimento das suas metas. Isso é uma boa demonstração dessa igualdade ou equidade entre todos. Acho muito legal. Por mais que você olhe, né, a pessoa com alguma deficiência com algum olhar diferente, talvez, vamos falar em termos de produtividade, porque naquele momento ela não vai conseguir te entregar a mesma coisa, mas ela tem potencial para ir se desenvolvendo ao longo do tempo e te entregar, né? Então é realmente uma aposta, um acreditar que a pessoa é capaz de ir desenvolvendo e encontrando o posto de trabalho que ela melhor se adequa. Né? Então, acho que esse assim, é o grande desafio que a gente tem pela frente, né? Então eu quero já ver com o pessoal da técnica, não sei se está no ponto, a gente tem aí 3 fotos, né? Não sei se está no ponto para gente colocar no ar, tá? Vamos ver então, essas fotos são aqui da Univates, a professora Tânia Miorando, é isto? Exatamente. E qual é esse contexto? Esse é um contexto da sala de aula, né? A professora Tânia, nesse dia, ela estava nos dando um apoio na interpretação para os surdos, né? Professora Tânia Miorando, professora de Libras. Isso, exatamente. Ela é professora intérprete, né? E aí, nesse dia, ela estava fazendo esse trabalho junto ao grupo. Eu acredito que, inclusive, era na aula da professora Goya, porque acho que a sequência de fotos, se eu não me engano, mostra... Temos a próxima foto aí. Isso. A professora, tá ali, a Maria da Glória. Exatamente. Muito bem. E aqui a turma com 7 alunos assistindo a disciplina de... Relações humanas. Relações humanas. No primeiro bloco. Exatamente. Tá legal. Essa disciplina inaugura o curso? É uma das iniciais? Sim. Tá. Temos mais uma? Aí. Ali o Renan, a Gilmara. O Renan, tá. O Renan trabalha conosco aqui na Univates. Nós temos 2 aprendizes que são contratados pela própria Univates. Né? O Renan trabalha onde? Aqui trabalha no arquivo. No arquivo? Renan e a Franciele, os 2 trabalham no arquivo. Eu não me lembro do Renan, então ele trabalha lá porque no ele fica lá. Ele fica naquele setor mais... Exatamente. Ele não circula tanto. Exatamente. Tá. Então, essas aulas eram no prédio... Elas acontecem no prédio 1. No prédio 1, Isso, lá na sala 119, até o final agora, início de dezembro, ainda temos aula. Tendo em vista as diferenças, os alunos têm um trabalho individualizado? Alguma diferença no contexto das disciplinas? Ou é feito um atendimento para os alunos, assim como se tu faz um atendimento numa disciplina de graduação normal? Quer dizer, não existe curso
quase que um curso diferente dentro do curso. Não. Não. Existia a previsão no projeto pedagógico do curso de que, em havendo necessidade, dependendo das especificidades desses sujeitos, né, que a gente tivesse adaptações curriculares, caso fosse necessário. Na verdade, o que a gente precisa organizar durante as aulas são adaptações, muitas vezes, de tempo, né? As atividades são geralmente as mesmas, com exceção de alguns momentos em que, tem alguns alunos que rendem mais, o professor pode dar algumas tarefas, e esse acompanhamento ali, acho que aquela foto mostrava um momento de acompanhamento individual que a professora Goya estava, a professora Maria da Glória estava oferecendo ao aluno, mas é nesse sentido. É a demanda, né? Exatamente. A demanda, né, de repente, é diferente, mas o conteúdo em si, o trabalho, né? Bom, pessoal, a gente chegou ao fim do programa. Tu tens um recado para passar? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar nesse curso e trabalhando na vontade. Obrigado, querida. A gente é que te agradece por estar aqui com a gente hoje no programa e tu és um belo exemplo aí do que a gente pode fazer mesmo nesses contextos e um exemplo de que esse paradigma, essas diferenças não são diferentes. A Maria da Glória Ros, que é professora do curso, a Morgana Domênica coordena o curso, a Anete Martins, coordenadora de recursos humanos da Vompar, e a Tati, que está aqui comigo. Para vocês todas, muito obrigado pela presença no programa Centros, acho que foi muito legal. Para você que está em casa, que pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto, tenho certeza que gostou bastante. Então, até o nosso próximo programa.